Olá, amigo e amiga, é um prazer estar aqui mais uma vez partilhando com você algumas reflexões da obra Os Quatro Compromissos, um guia prático para a liberdade pessoal do mexicano Dom Miguel Ruiz, em nosso programa Leitura Comentada. Hoje estaremos debruçando-se sobre o terceiro e quarto capítulo, pelos quais nós vamos conhecer o segundo e o terceiro compromisso da filosofia tolteca. No capítulo 3, Miguel Ruiz nos traz o segundo compromisso: não leve nada para o lado pessoal. É um compromisso bem intrigante, porque se nós observarmos, vamos ver que sempre estamos nos colocando no lugar de centro de tudo que acontece ao nosso redor. É como se nós fôssemos o centro dos acontecimentos, fôssemos o centro das pessoas, o centro da vida. E isso nos leva a nos magoarmos com muita coisa que as pessoas nos dizem, muitas coisas que as pessoas nos fazem. Saímos magoados. Não é? Se observarmos, de fato, nós estamos sempre nos colocando no centro. E isto, como bem aponta Miguel Ruiz, por via da filosofia tolteca, nos causa sofrimento desnecessário. Vou ler só uma estrofe que ele traz no início desse terceiro capítulo. Não leve nada para o lado pessoal. Nada do que os outros fazem é por sua causa. O que dizem e fazem é uma projeção de sua própria realidade, de seu próprio sonho. Quando você se torna imune às opiniões e ações alheias, não será vítima de um sofrimento desnecessário. E isso é bem tocante. Nós sempre estamos emitindo opiniões. Sempre estamos expressando ideias e pensamento a respeito do que está ao nosso redor, das pessoas, das atitudes, da vida. E Miguel Ruiz ele veio trazer aqui algo que é bem pontual. As pessoas, ao emitirem opiniões, estão, na verdade, lidando com os próprios sentimentos, as próprias emoções, as próprias crenças, as próprias ideias. Então, quando alguém fala, quando alguém tem alguma atitude, ela está se expressando, ela está tratando de sua própria personalidade, de sua própria atitude, dos seus próprios sentimentos. Então, quando alguém me fala algo que me desagrada, não está direcionado a mim, mas sim a ela própria. E o problema é que nós damos atenção demasiada ao que os outros dizem, às opiniões, às palavras, às atitudes alheias.
nós nos concentramos demais nessas ideias, pensamentos, opiniões dos outros. E isso é o que gera, de acordo com a filosofia tolteca, sofrimento desnecessário. Nós sofremos por concentrarmos energia demasiada no que não deveríamos gastar energia. Como bem aponta Miguel Ruiz nesse capítulo, quando nós levamos os acontecimentos para o lado pessoal, sentimos-nos ofendidos, magoados. E isso provoca uma reação de defesa. Nós sempre vamos defender as nossas opiniões, as nossas crenças, né? Porque nos sentimos magoados, ofendidos. E isso é que gera conflitos. É essa reação que gera sentimentos negativos, sofrimentos desnecessários. O que esse compromisso não leve nada para o lado pessoal nos indica é que nós temos que ter sempre presente que o meu ponto de vista é estritamente pessoal. Não é uma verdade para o outro, mas sim uma verdade para mim, minha verdade. E o outro, tal qual a mim, vai ter também o seu ponto de vista e que é estritamente dele. Se nós levarmos em conta essa indicação que o ponto de vista é estritamente pessoal, nós não teríamos necessidade de estar levando para o lado pessoal tudo o que acontece ou que as pessoas nos dizem, porque saberíamos e teríamos a compreensão que aquele ponto de vista é dele. E Miguel Ruiz também, em continuidade à reflexão a esse compromisso, não leve nada para o lado pessoal, nos fala da mente. Chama-nos para compreender a mente humana. E a mente, ele vai dizer que possui a capacidade de falar consigo mesma. E ao mesmo tempo tem a capacidade de ouvir informações de outros reinos, de outros lugares. E isso é bem real. A nossa mente sempre está captando informações, dados, sempre está coletando. E a gente vai perceber que por vezes isso é inconsciente, nós não nos damos conta dessas informações que a mente vai captando, vai acolhendo. E nós precisamos ter clareza sobre essa capacidade da mente falar consigo mesma e ouvir. Algo que é interessante, eu vou trazer aqui mais uma leitura uma parte desse capítulo, para vermos bem o que é que Miguel Ruiz quer nos dizer com essa questão da capacidade da mente em falar consigo mesma e ouvir, captar informações. Ele diz o seguinte: a mente vê com os olhos e percebe essa realidade em estado de vigília,
mas ela também vê e percebe sem os olhos. Embora a razão raramente se dê conta dessa percepção, a mente vive em mais de uma dimensão. Existem ocasiões em que você tem ideias que não se originaram em sua mente, mas a está percebendo com sua mente. Você tem o direito de acreditar ou não acreditar nessas vozes e o direito de não levar para o lado pessoal o que elas dizem. Temos a opção de acreditar ou deixar de acreditar nas vozes que escutamos no interior de nossas mentes. Assim como temos uma opção ao decidir no que acreditar e concordar no sonho do planeta. Ele aqui nos reporta ao que nós vimos na primeira parte do programa Leitura Comentada sobre a obra, que é sobre que nós vivemos no sonho do planeta. E isso é bem importante termos bem em conta, que recordar o que ele nos já falou. Nós vivemos um sonho do planeta, um sonho da sociedade. E que por vezes esse sonho não é nosso. E se nós pensarmos a mente, de acordo com a filosofia tolteca, sendo o que eles chamavam de mitote, uma confusão de falas, né, de pessoas que falam ao mesmo tempo, que não se escutam, não se entendem, e criam um caos, uma confusão na nossa cabeça. Então, imagine essas vozes em nossa mente e que por vezes causa confusão nas nossas atitudes, nas nossas ações. E por isso é que nós levamos tudo para o lado pessoal, porque pensamos que tudo se refere a nós. Os seres humanos são viciados a sofrer de várias formas, de formas distintas, como bem alerta ele. E ele disse que ainda mais os seres humanos se apoiam mutuamente para alimentar esse vício, para manter esse vício. E isso é bem pertinente. Nós nos magoamos facilmente com o que as pessoas dizem, que nós não gostamos, com as opiniões dos outros, e a culpamos, não é? Colocamos a culpa no outro por esse sentimento de mágoa, né? de raiva, de angústia que sentimos. O outro é a causa, e nós vamos ver que o problema está em nós mesmos. Por quê? Porque a questão, como ele bem nos alerta, nós damos atenção demasiada à opinião dos outros. Não é? E agora eu me recordo bem de uma história que eu ouvi de um mestre Buda, né? Que ele estava caminhando com um discípulo, indo nas vilas pregando, e chegou numa vila onde ele não foi bem quisto, onde as pessoas, ao ouvi-lo, o agrediam verbalmente. E ele, por todo esse período que ele esteve ali naquela vila, ele foi agredido verbalmente, em todos os momentos, em todas as suas pregações, em todos os seus ensinamentos. E teve um momento que o discípulo dele, não suportando mais, o questionou sobre a atitude dele, porque ele não tomava atitude nenhuma. Ele apenas ouvia e seguia no seu ensinamento. E ele indagou, não é, perguntando: mestre, como é que você consegue ficar passivo
tranquilo, não é? Sendo insultado pelas pessoas. E o mestre Buda olhou para o discípulo e disse: quando alguém vai nos dar um presente e nós não aceitamos, esse presente não nos pertence, fica com a pessoa. Então, o presente ele não atinge o seu objetivo. Ao contrário, ele continua com a pessoa. E é isso que esse compromisso, não leve nada para o lado pessoal, quer nos ensinar. Que se nós não acolhemos a angústia, a ira, a ignorância do outro, continua com o outro. Ao passo que, se eu dar atenção ao que o outro está me dizendo, a angústia, a agressão do outro, então estou recebendo. E é esse recebimento em que eu assumo um compromisso de levar para o lado pessoal. Porque eu vou interiorizar que aquilo que a pessoa está dizendo de negativo sou eu, ou faz parte de mim. E quando eu não dou atenção, isso não chega até a mim. Então, eu não estarei levando para o lado pessoal, porque eu compreendi que aquela mágoa, aquela raiva, aquela expressão bruta é expressão do outro, é sentimento do outro, não meu. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos. As nossas ações, o nosso pensamento, nós somos responsáveis. Não cabe a nós assumirmos responsabilidade pelas atitudes, pelos sentimentos, pelas emoções, pelas falas alheias. E ao compreender essa verdade, recusaremos levar para o lado pessoal qualquer coisa. No quarto capítulo, nos é apresentado o terceiro compromisso. Não tire conclusões. Parece um compromisso fácil. Não tire conclusões. Mas, olhando e percebendo a nossa condição humana, e Miguel Ruiz já traz isso no primeiro parágrafo, que nós temos a tendência de tirar conclusões de tudo, né? E sobre tudo. E ele vai nos recordar do grande mitote na mente humana, como bem simboliza a filosofia tolteca, né? É aquela confusão de pessoas falando ao mesmo tempo. E esse grande mitote, que é a mente humana, provoca caos. E que é nesse caos que interpretamos as ideias, as opiniões, as informações, os acontecimentos. E isso gera, então, interpretações equivocadas e errôneas. E tirar conclusões a partir desse caos é trazer sofrimento. E ele nos apresenta algo que nós já conhecemos, que nós enxergamos o que queremos enxergar e escutamos o que queremos escutar. E essa afirmação, ela se torna perigosa no sentido justamente do que nos alerta esse terceiro compromisso. Nós tiramos, por vezes, e nas maioria delas, conclusões daquilo que queremos ou do ponto
de vista do que gostamos ou do que queremos ouvir e do que queremos enxergar. Eu vou ler um parágrafo, 2 parágrafos aqui do texto desse capítulo. Um exemplo: você está andando no shopping e encontra uma pessoa de quem gosta. Ela se volta para você, sorri e se afasta. É possível tirar várias conclusões baseado nessa experiência. A partir delas, você pode criar toda uma fantasia. E você realmente quer acreditar nessa fantasia e torná-la real. Todo um sonho começa a formar-se e você pode acreditar: puxa, essa pessoa gosta de mim. Em sua mente, um relacionamento inteiro se desenrola. Talvez até você se case nessa sua terra da fantasia. Mas a fantasia é na sua mente, em seu sonho pessoal. Tirar conclusões em relacionamentos é pedir problemas. Frequentemente presumimos que nossos parceiros sabem o que pensamos e que não temos necessidade de expressar nossos desejos. Presumimos que eles irão fazer o que queremos porque nos conhecem muito bem. Se não fizerem o que presumimos que fariam, nos sentimos magoados e dizemos: você devia saber. E esses 2 parágrafos nos reporta ao que nós fazemos constantemente. Criamos expectativas nas atitudes, nos comportamentos do outro. E esquecemos que o outro é uma outra pessoa, não sou eu. E que, se nós vamos perceber, como há um dito popular, cada cabeça é um mundo. Então, aquela outra pessoa é um outro mundo totalmente diferente de mim. Então, os meus sentimentos, meus pensamentos, minhas opiniões, minhas ideias são minhas. Ele tem outras ideias, outras opiniões, outras opções, outras escolhas, outros sentimentos. Então, nós não podemos presumir, como ele bem aponta aqui o Miguel Ruiz, que o outro vai saber o que eu quero, vai saber o que eu penso, vai saber o que eu desejo, vai saber o que eu estou sentindo. E é aí que a gente tira conclusões. Se alguém reage de alguma forma, se alguém diz algo, nós tiramos nossas conclusões, como se esperássemos algo bem nítido que a outra pessoa ia falar, a outra pessoa ia se expressar, a outra pessoa ia reagir. E essa pessoa tem que corresponder com essa nossa expectativa. Caso contrário, nós tiramos conclusões e saímos magoados. E por vezes, essas conclusões são equivocadas, porque são conclusões rápidas. E, como ele bem destaca, tirar conclusões é pedir problemas. E ele vai colocando aqui nesse capítulo, nos apresentando o seguinte, que nós, enquanto seres humanos, nós temos necessidade de justificativas para tudo. É por essa necessidade
de justificativas que tiramos conclusões. Se os outros nos contam algo, tiramos conclusões. Se não nos contam, também tiramos conclusões. E precisamos de tirar conclusões para preencher uma necessidade de saber e de suprir a necessidade que nós temos de comunicação. O ser humano, ele é um ser comunicável. Nós estamos sempre em processo de comunicação. Nós somos seres comunicantes. E como somos seres comunicantes? Que de acordo com o primeiro capítulo que nós já analisamos aqui dessa obra, em que Miguel Ruy vai nos trazer que nós somos, nessa sociedade, na vida em sociedade, nós passamos por um processo de domesticação. E esse processo de domesticação, que é um processo de educação pelo medo. Se nós podemos recordar que na primeira parte do programa nós falamos que Miguel Ruy, ele trata que nós somos, o processo de educação pelo qual nós passamos na vida em sociedade, ele chama de domesticação. Ele chega até a fazer uma analogia com o adestramento de animais. Nós somos adestrados para viver em sociedade, porque nós temos que deixar de sermos o que nós somos, de sentirmos o que nós sentimos, de pensar o que nós pensamos, de expressar nossas verdadeiras ideias por medo, porque sempre temos medo de magoar alguém, sempre temos medo de ser excluído. Por isso que nós vamos sempre não falar no que nós pensamos realmente, porque talvez aquilo magoe, porque aquilo ali vai me prejudicar naquela relação, porque aquilo ali provavelmente vai me afastar do grupo. Então nós estamos sempre tendo ações ou reações pelo medo que nós temos de ser excluído, de ser abandonado, de ser isolado, de ser negado pela família, pelo grupo na escola, pelo grupo de amigos, pelos professores, pelo meu chefe, pelos meus colegas de trabalho. Sempre estamos reagindo e agindo por esse medo nesse processo de domesticação em sociedade. E ele vai colocar aqui nesse capítulo que é justamente nesse processo de domesticação pelo medo que nós temos medo de perguntar, resultando aí em conclusões rápidas e inconscientes. E nós partimos do pressuposto que todas as pessoas enxergam a vida da mesma forma que nós enxergamos, pensam, sentem, tal como nós. Por isso, nós não precisamos perguntar, porque já partimos do pressuposto que a pessoa já sabe do que eu quero, do que eu penso, e isso gera expectativa. E quando essa minha expectativa ela não é atendida, então a gente sofre. E a culpa desse sofrimento nós vamos colocar sempre no outro que não respondeu à nossa expectativa. E não enxergamos, e não percebemos, e não nos damos conta que o problema está em nós, não no outro. Porque a expectativa que foi criada na atitude, no comportamento, no relacionamento com o outro, partiu de nós mesmos. Eu que criei essa expectativa, eu que tirei essa conclusão. Eu é que penso que ele sabe, que o outro sabe os meus sentimentos, as minhas emoções, o que eu desejo, o que eu quero. E isso gera sofrimento. E para Miguel Ruy, partindo da filosofia toltecas, ele vai colocar no seguinte: a única forma de evitar
tirarmos essas conclusões apressadas, não é? Equivocadas, inconscientes, é fazer perguntas. É buscar mais do que o entendimento do que o outro fala, da atitude do outro, porque que o outro não me respondeu bem, porque o outro não atendeu o meu chamado, porque o outro me tratou daquela forma, porque o outro não sorriu para mim hoje, porque o outro não atendeu, não respondeu o meu cumprimento de bom dia, boa tarde ou boa noite. A única forma de evitar tirar conclusões a respeito desses acontecimentos é ir além do entendimento, é compreender. E a gente compreende perguntando, certificando-se de que a comunicação ela está clara. E ele coloca muito bem. Se você não compreende um acontecimento ou uma atitude de alguém, pergunte. Evite tirar conclusões. E isso particularmente, falando de mim, eu trago isso para a minha vida no sentido de quantas vezes alguém me fala, um amigo meu, uma amiga, tem uma atitude tão brusca comigo que eu fico já tirando, o que essa pessoa pensa? O que eu fiz com ela? Eu sou amigo dela, por que ela está me respondendo desse jeito? Por que ela está me reagindo comigo dessa forma? O que eu fiz? Será que a pessoa não gosta mais de mim? Será que a pessoa está me excluindo? E talvez seja por algum motivo tão básico, ou ela não nos viu, ou ela mentalmente não está bem, emocionalmente não está bem, e nós tiramos conclusões apressadas a respeito da pessoa. E a gente pode só imaginar e perceber o quanto que na nossa mente se cria um mundo, imaginações sobre isso. Nós vamos criar uma ilusão, ou vamos começar a imaginar o que pode ter causado aquele acontecimento. Por que a pessoa não nos atendeu da forma de sempre, tão carinhosa, tão espontânea? Mas hoje ela foi bruta, foi tão grossa comigo. E a gente começa a imaginar mil coisas. E isso leva a sofrimento, isso leva a um desgaste emocional tão grande em nós que nós não fazemos ideia. E é justamente aquilo que nós vimos no segundo compromisso. Isso gera traumas. Terminamos a segunda parte do programa Leitura Comentada, no qual estamos tratando da obra Os Quatro Compromissos, de autoria do mexicano Dom Miguel Ruiz. No próximo vídeo, terceira parte, estaremos terminando a reflexão e a leitura comentada da obra. Espero que essa reflexão esteja sendo útil para a sua vida. Não deixe de se inscrever em nosso programa para receber notificações dos próximos vídeos. E também acompanhe a Sala Jopidorama nas redes sociais, no Facebook e no site. A Sala Jopidorama é o seu espaço de formação. Até logo!